Olá a todos, chamo Gonçalo Ferreira e estou aqui para mais um vídeo em que vos irei explicar qual foi a evolução desde as cassetes, as disquetes, tudo aquilo com que eu já trabalhei no passado. Em primeiro lugar, existe uma coisa muito antiga que eram os cartões perfurados, mas isso aí eu já cheguei a vê-los, mas não cheguei a usá-los, ok? Cheguei a vê-los ao vivo, não cheguei a usá-los. Depois dos cartões perfurados, que aquilo era um bocado complicado de mexer, começaram a criar coisas chamadas de disquetes. E as disquetes antigas eram assim. Havia disquetes ainda maiores, que eu tenho guardadas, mas não tenho na mão. Tenho disquetes ainda maiores, como recordação, que eu faço correção disto. E também tenho disquetes mais pequenas, entre aspas. Estas eram disquetes 5 1 quarto. Disquetes 5 1 quarto. Estas disquetes, como podem ver, estavam protegidas com estas capinhas. Isto era do Lotus 1, 2, 3, uma folha de cálculo. E estavam um bocado desprotegidas, veem. O computador conseguia, agarrava a disquete e a coisa agarrava a disquete e depois conseguia ler. E elas eram um bocadinho maleáveis, mas não convém abusar. Pronto, e eram as disquetes 5 1 quarto, ok? Só que estas disquetes não eram muito fáceis de trabalhar, não é? Diga-se de passagem, não era assim uma coisa, não era assim uma coisa muito maravilhosa andar com uma... Aliás, eu posso-vos explicar que, já agora, uma disquete destas, posso-vos explicar que uma disquete destas era bem maior do que... Não era bem maior, mas era maior do que um CD-ROM, ok? Para vocês terem ideia, tenho medo de partir isto, um CD-ROM, e vejam também da disquete. Era maior ainda que um CD-ROM. Enquanto o CD-ROM tinha uns 700 e tal megas, a disquete tinha 0,2 megas. Ou menos ainda algumas. Vocês podiam ter 4000 e tal, 4000 e tal, ou 5000, ou mais ainda, disquetes destas, num CD-ROM. Tipo, imagina que é 5000 coisas destas assim amontoadas e são caras num único CD-ROM. Pronto. Agora, estas disquetes eram um bocadinho grandes, mas depois vieram as disquetes 3,5. Que estas eu nunca cheguei a ter um computador com estas. Os computadores que eu tive já eram com estas. Só que antes de eu ter um computador com disquetes, eu tinha um computador a cassetes. O meu primeiro computador foi o ZX Spectrum, que tem uma cassete, alguns para aqui. Onde é que eu pus a cassete? Ah, está aqui. O computador tinha o ZX Spectrum e o ZX Spectrum usava cassetes. Eu já expliquei no outro vídeo, eu queria colocar aqui em cima o link, etc., sobre a diferença entre acesso sequencial e acesso aleatório, mas eu vou falar rapidamente. Tipo, a memória ROM é Read-Only Memory e a memória RAM é Random Access Memory, acesso aleatório. E já expliquei o acesso aleatório, vocês têm aqui um disco, conseguem aceder onde quiserem, sentar a ler tudo, enquanto aqui no acesso sequencial estava a ver que raio de avião é este, no helicóptero. Enquanto aqui espetacular. Aqui temos a base da NATO perto em Sesimbra, enquanto que no acesso aleatório conseguimos aceder rapidamente, como acontece na memória RAM, por exemplo, e até nos discos rígidos e CD-ROMs a gente consegue ir diretamente ao sítio, nas cassetes não, como eu expliquei no outro vídeo, podem ver, eu ponho o link em cima. Se tivesse um milhão que não cabiam aqui, mas se eu tivesse aqui 200 registros e eu quisesse aceder ao registro 198, o Spectrum tinha que estar aberto, cada registro tinha que estar aos 200 registros, tinha que estar aí tipo uma hora à espera que ele chegasse ao 190 e tal, ou seja, era uma grande seca. E isto era o acesso sequencial. Os jogos entravam por aqui, um simples jogo de 48 capas, que eu no fundo só ia ler 40 capas, para ler 40 capas da cassete, no 48K, eu levava vai 4 ou 5 minutos, ou seja, a gente rebobinávamos a cassete, punhamos a cassete a dar e ao fim de 4 ou 5 minutos isto entrava. Eu até me lembro que eu lembro uma vez estar a pôr era tipo outono, estava já no fim do dia, fechei os stores, estava na janela da sala, na casa onde vivia na Amadora, e depois aqui às escuras tinha o Spectrum 48K ligado a um monitor, que acho que era um Neptune de fósforo verde, e depois o Richter, porque eu tenho memória fotográfica, eu lembro disto tudo. Tinha a luz da sala acesa, que era uma luz amarelada, e o Richter começou a entrar, e eu saí da sala, fui à cozinha e pus a fazer um chá, e depois bebi o chá calmamente, com muito açúcar, que eu gostava com muito açúcar e tal, enquanto via a coisa aqui e tal, passado um bocadinho, eu fui lá para dentro e o jogo já tinha entrado e pronto, era assim, nós tínhamos de estar à espera não sei quanto tempo até entrar. Agora imaginem, 48K, 40 capas levavam 4 ou 5 minutos para entrar, 40 capas, 40, ok?
Enquanto aqui, isto já era uma disquete, já podia ter 128, 256 capas, etc. Já podia ter muito mais, mas ao menos já, já podia aceder diretamente. Ou seja, o computador já sabia, já conseguia aceder a um ponto específico da disquete rapidamente. Já não era aquele acesso sequencial, já era um acesso mais rápido. Só que eu na altura não usava disquetes, o primeiro computador que eu tive foi cassetes. Mas antes de passar às disquetes, eu vou-vos falar de cassetes. Vou-vos falar de cassetes e vou pôr aqui o saco, antes que o deixe cair, como deixei cair há bocado, e até eu tinha aqui uma esfera que eu ia usar para fazer um outro vídeo e já ficou toda marcada, caiu no chão, é uma pena, fiquei sem o crómio disto. Vou-vos falar primeiro de cassetes. As cassetes eram usadas não só para áudio, como também para vídeo, ok? Eram usadas para áudio e para vídeo, e eu na altura tinha, eu não sei o que é que pus o saco aqui dentro, se eu vou gostar dele. Na altura eu tinha cassetes tanto de VHS como de beta, porque eu era uma daquelas pessoas raras, pessoas que tinham a rara sorte de ter dois vídeos. Porque o meu pai tinha dois vídeos, tinha um vídeo beta e um vídeo VHS, para ter o melhor dos dois mundos, e assim fazia cópias. E quando eu precisava fazer cópia de um VHS para um VHS, nós chegávamos a copiar do VHS para o beta, e depois do beta para o VHS. Que eu lembro que uma amiga, que era filha de uma colega de trabalho da minha mãe, que era a dona Filomena, a filha dela, que era a Carla, um dia, que eram do Cacete, tinha um irmão chamado Helder, um dia a Carla pediu para gravar o Dança Comigo, Dirty Dancing, e eu não curtia filmes assim muito piegas, mas por acaso quando vi aquele filme até gostei, especialmente por causa da banda sonora. Eu não me lembrava já do filme, mas lembrava da banda sonora. A banda sonora é espetacular. Aquela do I Had the Time of My Life, blá blá blá. Eu lembro-me que ela pediu para gravar isso e nós copiámos isso de um vídeo para o outro. Às vezes o meu tio Luís, que já não sei dele há algum tempo, tive que dar para ele, o meu tio Luís também tinha um vídeo, às vezes trazia o vídeo dele, VHS, e a gente copiava de VHS para VHS, ok, VHS para VHS, e quando não tínhamos lá, no caso da Carvaz, nós fizemos de cópia do VHS para uma cassete nossa, beta, e depois de termos a cópia na nossa cassete beta, copiámos para ela, ou seja, copiámos da cassete que ela trouxe para o nosso beta, e depois copiámos para o VHS dela, e assim ela devolveu o VHS à amiga, ficou com o VHS com o filme, e nós ficámos com o filme em beta. E era uma grande confusão. As cassetes VHS eram deste tamanho, as cassetes beta eram um bocadinho mais pequenas, em vez de serem assim, eram mais ou menos até aqui um bocadinho mais pequenas. Um dia vos mostrar, eu agora aqui não sei onde é que tinha as cassetes beta, porque a minha mãe um dia deitou as cassetes fora, o meu pai e eu consegui salvá-las. Pronto, e na altura isto era nos filmes, que eu já irei explicar como é que funcionam, e o áudio, nós tínhamos isto no áudio e nos jogos do Spectrum, etc. Que eu também já vou explicar. Em relação ao áudio, nós tínhamos, nós usámos estas cassetes para áudio. Isto aqui era uma cassete minha de Metallica, And Justice for All, por acaso calhou-me esta, And Justice for All, que pronto, e na altura eu gravava as cassetes e imprimia na impressora e ficava assim, ficava espetacular, não é? Na altura era um luxo alguém ter uma coisa feita em computador com a coisa das cassetes. Pronto, neste caso eram cassetes da Fuji, 60 minutos, Metallica, Justice for All, aqui eu não imprimi, não está rebobinada, vim. Por acaso eu um dia ia pegar num rádio e ia por isto a tocar, só para ver em que parte da música que eu deixei isto. Isto podia ir numa música, se quisesse ao início do álbum, tinham de rebobinar a cassete toda, ou seja, esta tinha de aumentar e esta diminuir, tinham de rebobinar a cassete toda. Aliás, aqui, esta aumentava e esta diminuía. Salvo o erro, que eu já não mexi há 30 anos, acho que o lado esquerdo era rebobinado, ou seja, se aqui no direito não tivesse nada e no lado esquerdo tivesse cheio, estava no início da cassete. E no fim do lado contrário, ou seja, aqui está mais perto do início e aqui está mais perto do fim. Porque podiam gravar de um lado a cassete e do outro. 60 minutos era 30 minutos deste lado, que eu aqui já deve ir nos 20 e tal minutos, e 30 minutos deste lado, em que eu aqui já deve ir nos 20 e tal minutos, e aqui deve ir ainda nos 5 minutos, ok? Pronto, tinha 30 minutos cada lado, dava um total de 60, tinha o lado A e o lado B. Justice for All, Justice for All. E depois, por causa disso, cada lado tinha as suas músicas, estão a ver? E pronto, era o lado A e o lado B. E era uma ganda seca. Mas pronto, isto já não era mau, porque assim, antes disto, nós tínhamos até de ouvir o que estava na rádio, e na rádio respeitávamos muito bem, de repente estava uma música, e gosto desta música, a gente punha a gravar, e pronto, o problema é que o raio dos locutores falavam sempre as músicas. A música começava a dar, e aqui é a música da Rádio Cidade, e no fim gostaram da música, ou seja, interrompiam a música no início e no fim a falar da rádio. E era isto em todo o lado, seja metal, seja o que quer que seja. E quando nós gravávamos músicas, estas cassetes muitas vezes tinham músicas tipo Rádio Cidade, depois dava a música e parava. Porquê? Porque nós não tínhamos sítio onde buscar, a não ser nas rádios. Não havia internet, não havia nada disso à disposição,
não tínhamos internet à disposição nem nada disso, não tínhamos nada. Por isso, o único sítio onde nós podíamos gravar era quando alguém nos emprestava uma cassete que tinha gravado, ou alguém, ou a gente ouvia na rádio e gravávamos. Por isso, eu tenho cassetes em que gravei músicas da rádio, que era, pronto, um bocadinho estragadas, não é? E tenho cassetes em que eram amigos que me emprestaram, que, por exemplo, eu também tenho discos de vinil, por acaso esqueci-me de trazer um, havia discos de vinil grandes e os pequenos, havia altas rotações, baixas rotações, ou seja, a gente podia pôr um disco de baixas rotações com mais altas rotações, ou seja, um disco de 33, podíamos em 40, a música vai mais rápido. Eu até me lembro que gravei o Iron Maiden Somewhere in Time, para mim deve ser o melhor álbum de Iron Maiden, o Somewhere in Time. Aquele álbum era em 33 rotações e eu gravei-o em 40 rotações e que ficou um bocadinho açorado e eu adorei aquilo mesmo. Depois, mais tarde, ouvi o Somewhere, epá, mas é tão lento, não era assim. Porquê? Porque eu tinha gravado aqui em 40 rotações e acabei por depois perceber que aquilo era em 30 rotações, ou seja, ouvi anos o Somewhere in Time mais rápido, pá, um quarto mais rápido e só para aí anos depois eu descobri que era mais lento. Pronto, isso era disco de vinil e tenho até um Somewhere in Time gravado mais rápido, ou seja, o álbum em vez de ter, por exemplo, 40 minutos, tinha para aí uns 30 minutos, pronto, estava um bocadinho mais rápido. Este era Metallica Iron Maiden, havia cassetes que eram um bocadinho mais largas, como estas, bem, e eu gostava das Fuji porque eram mais fininhas, ocupava menos espaços, estão a ver? Esta abana e esta não abana, estava mais apertadinha, e eu gostava das Fuji, percebem? E cassetes deste género. Pronto, havia todo tipo de coisas, depois havia suportes de espaço quando a gente encaixava as cassetes, era tudo bonito, pronto. E nós usávamos estas cassetes, quer para computador, quer para áudio, ok? Cassetes para áudio, quer para vídeo, e vários tipos de vídeo que já vos irei explicar. Agora, a nível de áudio, eu não preciso de vos explicar mais, eu vou pôr isto de lado, porque a nível de áudio, vocês já sabem que antigamente era com cassetes, era discos de vinil, depois cassetes, não é? E depois das cassetes, mais tarde, nós acabámos por ter Pearl Jam, álbum 10, passámos a ter os álbuns em CD, ok? Os álbuns em CD. Porque é assim, eu não incentivo a pirataria, quando eu gosto de uma coisa compro e tenho grandes coleções, não estou aí no mesmo sítio, pronto. Agora, antes de haver os CDs, nós tínhamos de gravar cassetes e tínhamos tudo em cassetes, que era uma ganda seca. Era uma ganda seca, temos tudo em cassetes. O cassete já tirava dentro. Aliás, hoje em dia já nem se usa bem CDs, hoje em dia as pessoas já compram na net, já têm tudo armazenado na cloud e nos cartões e ainda é mais avançado. Pronto. E nos vídeos também é parecido. Nos vídeos, hoje em dia, nós temos os vídeos, temos os documentários e os vídeos em DVD, não é? Engraçado, por acaso esqueci-me de um filme, não faz mal. E nós temos os vídeos em DVD, mas antigamente não, antigamente era em cassetes. Eu vou explicar como é que eram as cassetes. As cassetes era como... tenho aqui. Tenho outra cassete aqui. As cassetes era como eu estava a falar. Em primeiro lugar, havia um tempo em que nós não tínhamos onde gravar cassetes, a não ser que a pessoa alugasse para ir ao clube de vídeo e pedisse a um amigo, levava o vídeo VHS para a casa de outra pessoa, tinha o VHS, e ligava um vídeo um ao outro e copiava um filme. Ou seja, o filme é 2 horas, tinha estado 2 horas a ver o filme enquanto eu copiava. Ou seja, o filme enquanto passava, o outro estava a gravar, estão a perceber? E alguém, tínhamos a cassete, estávamos 2 horas a ver o filme e o outro estava a gravar ao mesmo tempo. E depois a outra pessoa ia para casa, eu estou contente. Isso era uma maneira de gravar os filmes. A outra era esperar que dessem na televisão. E as próprias revistas, se forem ver TV Guia, vejam bem, as revistas ofereciam o autocanto da lombada da cassete, TV Guia, mais ou menos, está aqui. O Inferno nas Alturas, que é isto? 1951, John Wayne. Está aqui um filme que é o Inferno nas Alturas, John Wayne, estão a ver? E depois aqui tem mais 124 minutos que é o Império Contra-Ataca. A TV Guia oferecia as capas das lombadas, das cassetes, estão a ver? Para as pessoas porem. E as cassetes é o mesmo sistema, tem a fita, se está maior de um lado do que do outro é porque está rebobinada, e quando está perto do fim aumenta para o outro lado. O vídeo carregava aqui, tinha um mecanismo para carregar aqui para mostrar a fita e depois encaixava aqui a cabeça, que era para ler, não tocava, a cabeça ficava perto aqui e ia lendo a fita e pronto, ia rebobinando. Depois às vezes as cassetes partiam-se e eu tinha de abri-las e arranjá-las e era assim que funcionava a cassete. Essas cassetes chegavam a ter 4 horas, estão a ver? Muita fita, chegavam a ter 4 horas, era uma fita mais larga, chegavam a ter 4 horas. E pronto, e como era normal as pessoas copiarem as coisas da televisão, não havia regras anti-pirataria, podíamos copiar jogos, podíamos copiar filmes, podíamos copiar tudo, na altura não havia leis contra isso, e as próprias revistas davam as capas dos filmes, em que diziam TV Guia, davam as capas dos filmes, e nós punhamos as capas dos filmes numa cassete, apesar de ter 2 filmes, punhamos a capa de um, que nós achámos mais giro,
95, a cassete número 95, comprámos estas caixas para as cassetes, pronto, e nós comprávamos as novas assim. Isto era, por exemplo, uma Sony Premium, eu comprava ao Sony, eu gravei a série inteira do Dragon Ball inteiro e Dragon Ball Z, que eu adorava. No fim, acabei por nunca gravei uma vez e nunca as vi, porque eu depois tenho isto na net, que eu vou estar a ler isto. Guardei como recordação, tenho centenas de cassetes, estão a ver, tinha aqui as coisas para a lombada, que se a gente se enganasse ou quisesse um dia gravar outro filme, tirávamos esta e punhamos outra por cima, por exemplo. Estão a ver as cabras das lombadas, e aqui a cassete, exatamente igual, estão a ver, Dragon Ball. Isto é o episódio em que chegada a Namek, captura do Vegeta até os cheques Namek, ou seja, desde a chegada a Namek até a captura do Vegeta nos chefes Namek, etc. Estava aqui tudo escrito e eu sabia quais eram os episódios que estavam, se quisesse ver. Só que eu nunca li, eu gravei, mas nunca vi estas cassetes, porque mais tarde, quando eu quis ver, já estava tudo na net. Olha, pronto, já as cassetes eram isto, compravam-se assim, punhamos em capas destas, a TV Guia oferecia aos filmes, a gente ou gravava da televisão, como eu gravei aqui o Dragon Ball, ou gravávamos de um VHS para o outro, ou de um VHS para um beta, e fazíamos ali umas cópias. Isto era as cassetes. Hoje em dia já não acontece isso. Com o passar do tempo, não só o áudio se transformou em CDs, não é? Não só o áudio passou a ser dado em CDs, que já tinham 720 megas, não é? Ou mais, 640 megas, pronto. Mas já tinham 620 megas e mais tarde veio o DVD, que também pode ser usado para música, mas normalmente não é. É mais usado para filmes. O DVD tinha 700 e tal megas, os DVDs já podiam ter 4 GB ou mais, ou 20, ou etc, dependendo da tecnologia, mas normalmente é usada a tecnologia de DVDs com 4 GB e tal. Aqui temos o Pearl Jam em MP3, aquele que eu mostrei de Pearl Jam. Eu compro os álbuns, mas gravava os MP3 e ouvia os MP3, e na altura compensava ainda ter em CD para ouvir no carro, etc, e outros sítios, não é? O Pearl Jam, que eu comprava os originais, pronto. E os filmes também, eu quando gosto de um filme eu compro os originais. E agora temos os filmes em DVD, estão a ver a diferença? Temos os filmes em DVD, e neste caso é a origem, Inception, não é? E temos os filmes em DVD, e não só temos os filmes, filmes, documentários, todo tipo de coisas que compramos, já vêm em DVDs os filmes, ou seja, o áudio passou para DVDs. Eu esqueci de mostrar já agora que havia outros tipos de cassetes. Vou mostrar aqui dois tipos de cassetes para vocês verem. Vocês têm aqui um que era as cassetes de 8mm. As cassetes de 8mm eram muito pequenininhas, da Sony. Tem aqui uma que eu gravei, ficou aqui a meio, gravei no Algarve, ficou a meio, qualquer dia de copiar. São umas aventuras que eu tive no Algarve. E hei de copiar isto para ver o que é que eu está, porque eu nem sei o que é que eu está. Depois havia cassetes destas, que eram cassetes de VHS-C. No fundo era tipo as cassetes de VHS grandes, o mesmo sistema, carregavam aqui, abria, estava aqui a fita. Rebobinavam também, etc. Esqueci de dizer, tanto naquelas cassetes como nestas, tínhamos aqui uma patilha que se nós partíssemos era sinal de que estava protegido contra a escrita, já não dava para gravar. Porque o vídeo tinha esse mecanismo. A não ser que, e para gravar tínhamos que pôr fita cola outra vez. Aqui, tudo copiado. Quer dizer que eu já copiei isto tudo para DVD, da altura copiei isto tudo para DVD, porque as cassetes deterioram-se com o tempo. Isto com campos eletromagnéticos e calor, etc., deteriora-se. Por isso eu já copiei isto tudo. Ou seja, tinham aquelas cassetes VHS-C que são mais grossas, tínhamos as 8mm, as VHS-C depois tinham adaptadores, que nós encaixávamos as VHS-C num adaptador e a VHS-C ficava numa cassete grande e podíamos pôr e ver num vídeo normal. Ou seja, tínhamos beta, VHS compacto, 8mm, que é aquilo que eu vos mostrei, etc. No áudio e era usado para filmes normalmente, e aqui vocês têm estas aqui que eram usadas para música ou programas de computador, e se vocês partissem aqui, estão a ver, estavam partido aqui e partido aqui, quer dizer, está protegido contra a escrita, já não se pode gravar por cima, como aquelas cassetes, e pronto, tínhamos com a fita cola se iéssemos gravar mais tarde. Partimos aquilo. Já agora, isto é gravado num dia diferente, mas está aqui, isto é uma cassete beta, é muito mais pequena que a VHS, a VHS é assim maior, esta é mais pequena. Isto é uma cassete beta da Sony. Aqui estava gravado o Rama e Vingança do Herói e o Capitão Sinbad. Foi o 8º filme que nós tivemos. Eu lembro que a primeira cassete que nós tivemos foi a gravar Um Grande Mestre do Crime, que é um filme que eu adoro, que é o Thomas Crown Affair original. E está aqui uma cassete e espero que vocês... pronto, isto é a cassete beta. Vou retomar o vídeo normal, ok? Isto era um bocado arcaico, não é? Isto era um bocadinho arcaico e pronto, como eu estava a dizer, mais tarde vieram estes disquetes. Pronto, estes disquetes eram mais... Só que no Spectrum não tinha disquetes, o Spectrum ia jogos em cassetes, que era o que eu tinha o Spectrum. E
os PCs já tinham alguns disquetes dessas, que eram mais antigas. Já agora eu interrompi o outro vídeo para vos mostrar uma coisa, que eu no outro vídeo estava-vos a mostrar como é que são estes disquetes de 5 e 1/4, que são maiores do que aquelas pequenas 3,5 que eu já vos mostrei, não é? Mas há também estas disquetes enormes. Estas disquetes enormes, estas disquetes são gigantescas. E estas disquetes já não são 5 1/4, estas disquetes já são 5 e 1/4, estão a ver? E estas disquetes já são muito maiores. Estas disquetes aqui são gigantes. Estas disquetes, tal como as pequenas, têm vários tamanhos. As pequenas podiam ir entre os 360 KB a muito mais. Estas grandes chegaram a ter disquetes destas com 1 MB e tal, porque vocês podiam ter estas disquetes todas, com este espaço todo, com muito mais espaço. Vocês podem ver que tinha aqui este sítio. Olha, vejam, estas disquetes, está muito vento aqui para vos mostrar isto. Eu não posso estar aqui que ainda estraga estas disquetes, que isto são relíquias que eu tenho. Isto era do Watson 2.3, estes disquetes 5 1/4. Estas são disquetes gigantes, estão a ver? E, estas disquetes são gigantescas. Elas são um bocado maleáveis, eu não vou dobrá-las, não é? São um bocado maleáveis, tal como estas. Por isso, vocês não imaginam que antigamente havia pessoas que andavam com estas coisas gigantes, disquetes, que punham isto nos computadores para ter alguns documentos dentro, ou umas ainda mais pequenas, que é as 5 1/4, mas também são enormes, e depois as 3,5 que são mais pequenininhas, e mesmo assim nem as 3,5 se usam hoje em dia. Aquelas tinham 360 por defeito, estas 360, as outras 120, mas estas podiam chegar a 1 MB e tal, as 120 também podiam chegar a 1 MB e tal, só que 1 MB e tal, estas são muito grandes, as outras são muito mais fininhas, chegavam a 1 MB e tal na mesma, mas são disquetes que, pronto, vou retomar o vídeo antigo, espero que tenham gostado de ver estas disquetes. Mas quando começaram a surgir os PCs mais modernitos, e até o Commodore Amiga já tinha disquetes, e a disquete não é como aquela grande de 5 1/4, ou outra que ainda era maior, 9 e tal, eram disquetes de 3,5, pequenininhas, e em vez de ter, por exemplo, 200 e tal capas, ou isso como as outras, tinham 700 capas, ou só alta densidade, 1400 capas. Ou seja, podiam ter 6 ou 7 ou 8 disquetes das outras numa destas, e era mais pequenininha, ocupava menos espaço, estava protegida, e tinha um mecanismo que era aqui, vocês faziam assim, às vezes eu tirava a mão e voltava a encaixar, porque achava engraçado, pronto. O computador pega nisto, puxa isto e lê e fecha, e roda aqui, estão a ver? Roda aqui, aqui era proteção de escrita, podem abrir e fechar, proteção de escrita, e agora havia as disquetes mais pequenininhas, que eram as disquetes de 3,5 de baixa densidade, tinham 700 e tal capas de tamanho, 720 capas de tamanho, depois tinham disquetes de alta densidade, já tinham 1440 capas, agora está desprotegida, e agora está protegida, estão a ver? Write Protect, estão a ver? Aqui tinha o SimCity 2000, ali tinha não sei se vos mostrei, o Windows 7 qualquer coisa. Aqui tinha o MS-OS 5, disco 2 de 3, eram 3 discos, MS-OS 5. Já traziam o Kikvazik com 2 programas, que era o Gorilla e o Cobra, etc. Os 2 jogos giros, pronto. Só que estas disquetes eram muito mais caras que as outras. Tinham aqui um furo que dizia que era de alta densidade. O computador, se não tivesse o furo, pensava que era baixa densidade, só formatava a 720. Quando não tivesse o furo, formatava a 1440. E nós furávamos as disquetes. Eu furava as disquetes, para quê? Porque o computador via a disquete furada e pensava, olha, isto é alta densidade, já me deixava formatar a 1440. Resultado, nós pagávamos metade do preço e tínhamos a mesma coisa, só que as disquetes destas não têm tanta qualidade disto, ou seja, aguentam-se, só que têm mais chances de ter erros. Mas a gente não se importava. Eu furávamos as disquetes, era mais barato, e tínhamos aqui as disquetes furadas, e como estavam furadas eram de baixa densidade, baratas, e usávamos com baixa alta densidade. Só que disquetes, para ter 1 MB40, podíamos chegar até quase 1 MB, 1900, em vez de 1440, 1900 capas com o Stacker, por exemplo, e até tínhamos... nós tínhamos programas que davam para fazer com que o sistema passasse daquele ponto e lesse ainda mais lá na ponta da disquete, e conseguimos chegar até aos uns centenas de capas acima do limite, e depois com o Stacker e tudo eu consegui pôr 2, 3 megas numa disquete. Vejam bem o esforço que eu fazia. 1440, com aquele programa em 1900, mais compactação, etc. Pronto, ficava com 2 megas numa disquete, mas isso era uma grande seca. Agora, 2 megas, imaginem, mas vamos imaginar que seria só, 1440, ok? Vamos imaginar que são 1440. Vocês precisavam ter 500 disquetes daquelas para fazer o que têm agora no CD-ROM. Agora, vocês no CD-ROM conseguiam, como eu vos disse, eu compro os jogos que eu gosto, eu compro os mesmo. Eu não sou adepto muito da pirataria, porque eu sou programador, sei dar trabalho de programar e respeito o trabalho dos outros. Agora, disquetes 720, ou seja, vocês tinham podiam ter
500 disquetes daquelas num CD-ROMzito destes. Num CD-ROM. Um CD-ROM que era usado também para música e para jogos. Este jogo era brutal. Os jogos eu adoro. Cannon Fodder 2. Brutal. E 600, aqui eu ocuparia 600 disquetes. Um CD inteiro ocuparia 600 disquetes. Mas depois, com o passar do tempo, como eu vos disse, já agora, mostro-vos aqui PC formato. Na altura eram oferecidos, a dada altura eram oferecidos com a Micromania, etc., cassetes para o Spectrum com demonstrações de jogos, etc. Tal como havia revistas de música, etc., ofereciam cassetes com música, demonstrações, etc. E revistas como a PC Formato, número 13, que foi a primeira revista da PC Formato que eu comprei. Tinha aqui o Street Fighter 2 Turbo para o PC. Tinha várias demonstrações. Pronto, ofereciam demonstrações, não é? E até a PlayStation, tal como eu digo, a PlayStation que eu tenho nunca foi pirateada e eu preferia ter tipo 10 ou 15 jogos que eu adorasse e gostasse de jogar e adorava os jogos que percebi que me foram caros, custaram-me dinheiro e por isso eu dava-lhes muito valor, do que ter uma PlayStation com milhares e milhares de jogos mas não dava valor a nenhum deles. Por isso a minha PlayStation tinha poucos jogos, mas eram originais. Eu nunca quis piratear a PlayStation. Estão aqui os jogos, está aqui, Soul Blade. Este aqui era um jogo que a minha irmã, Soul Blade, isto era numa altura em que eu estava na bolsa, naqueles dias em que eu ganhava tipo 10 mil num dia, perdi 20 mil no outro, ganhava 5 mil no outro, perdi 10 mil no outro, ganhava 30 mil no outro, pronto, o meu recorde é 45 mil de ganho num dia. Nessa altura o dinheiro para mim não tinha muito valor, porque eu ganhava muito dinheiro, tipo, isto era aqui, não me lembro se era... nem me lembro o preço daquilo. Sei que eram 40 e tal, ou 60, 70 euros, pronto. E uma vez a minha mãe estava lá, e a colega também, que era a Helena, a Cedar, tinha dito que gostavam daquele jogo. Ela só comprar isto. Eu, está bem, só para não me chatear. Comprei o jogo só para ela não me chatear. Ou seja, este Soul Blade, por acaso comprei só porque a minha irmã viu e queria o jogo para jogar, pronto. Porque senão, mas quer dizer, não é mau, mas eu curti mais era o Tekken 3, o Tekken 2, o Wipeout 2027, o Crash Bandicoot, adorava isso, que é uma das razões pelas quais eu digo Nick Crash. Pronto. Resultado, mais tarde, não só os filmes passaram para DVD, como os próprios programas começaram a passar para DVD. Por exemplo, aqui temos o Civilization, que eu comprei que é para jogar quando viesse para Sesimbra, só que eu quando vim para Sesimbra disse a mim mesmo, eu só volto para o Porto, porque eu adoro Sesimbra, também adoro o Porto, mas gosto de andar nos dois lados. Agora está preso só num sítio e não gosto muito. Eu disse, só volto para o Porto quando acabar o Bolsa PT, etc. Mas depois, com uma altura, como eu fiquei sempre fechado, sem sair daqui para fazer o Bolsa BT, cansei-me e dei uma pausa. E por isso nunca tive o prémio de jogar a isto. Eu comprei isto para ter o prémio para jogar quando acabasse o Bolsa BT. Ainda não acabei e ainda não posso jogar. Mas pronto, os jogos também passaram a ser em DVD-ROM, ok? Por isso, os jogos evoluíram de cassete, de cartões portados, acho que nunca tive jogos, mas evoluíram de cassetes para disquetes grandes, disquetes pequenas, depois discos rígidos, não é? CD-ROMs e DVD-ROMs. Os filmes passaram de cassete para DVD-ROM, a música passou de cassete para DVD e para CD, e hoje em dia temos memórias. Esta máquina que está a gravar tem um cartão SSD e hoje em dia já ninguém usa isso. Ou seja, hoje em dia já é difícil vermos o computador com disquete, já não há. Já é difícil ver o computador com CD-ROM, porque já não há quase. As pessoas já não precisam de CD-ROM quando querem uma coisa sacam da net ou usam pens para copiar coisas. Ou seja, antigamente andámos com disquetes no bolso e via disquetes com umas capinhas de plástico para proteger disquetes. Agora já ninguém anda com disquetes no bolso. Depois andámos com CD-ROMs no bolso, DVDs. Hoje em dia já ninguém anda com filmes, DVDs, etc. no bolso. As pessoas têm uma pen USB e nessa pen tem tipo, imaginem, a pen já com 100 gigas. 100 gigas, tipo, está 100 mil megabytes, está 100 milhões de kbytes. Agora imagine o que é uma cassete daquela, jogava 5 minutos para, para sacar 40 kbytes e vocês podiam ter 2 milhões dessas 2 milhões daquelas cassetes de áudio com programas de computador, 2 milhões numa pen pequenininha, ou seja, as coisas evoluíram muito. Hoje em dia já ninguém usa isto, hoje em dia é só pens USBs, clouds, pronto, ou seja, discos rígidos, que também já são SSD, os discos rígidos já estão a deixar de ser aqueles separados com cabeças, com várias cabeças, vários separados, com várias cabeças cada um, que é, pronto, que permite, é tipo é como se fossem disquetes, mas com cabeças um cada um e pronto, já estão a deixar de ser isso, já estão a ser SSD também, com a memória desta câmara que é SSD, e a tecnologia evoluiu deste ponto. Hoje em dia já não há disquetes, já não se usa disquetes, CDs, já mal se usam DVDs, ou seja, tudo isto desapareceu, são recordações do passado. Eu só vos quis mostrar esta evolução, acho que vocês devem ter achado giro. Se tiverem dúvidas comentem, o pessoal que não conhece estas coisas antigas. Se gostaram do vídeo façam like, partilhem.
e subscreva o meu canal para estar atento a tudo tipo de coisas malucas que eu vou partilhando. Adeus, até a próxima. Já agora, eu naquele dia não tinha, estava a fazer aqui este vídeo